Bem-vindo a mais uma videoaula de Química Orgânica 1. Nesta videoaula falaremos sobre isomeria. Isomeria é uma palavra grega em que iso significa igual e mero significa partes. Então seriam partes iguais, que dá uma ideia do quê? Que vão ter a mesma composição. A isomeria pode ser definida quando tivermos duas ou mais estruturas que apresentam a mesma fórmula molecular, porém vão ter diferentes propriedades físicas ou químicas. Esses compostos vão ser chamados de isômeros. Em química orgânica, a isomeria ela é classificada em isomeria constitucional, ou plana, ou isomeria espacial. O primeiro caso que estudaremos será a isomeria de posição. Isômeros de posição apresentam a mesma função química com a mesma cadeia carbônica. O que vai diferir desses isômeros é a posição, por exemplo, do substituinte, do grupo funcional ou de uma insaturação. Observem os exemplos. Temos aqui no primeiro caso o 1-cloro propano, então o cloro está no carbono 1, e no seguinte o cloro está no segundo átomo de carbono, 2-cloropropano. No exemplo abaixo, nós temos o quê? O pentino e depois o pente-2-ino. Então, nós tivemos uma troca na posição da insaturação. Em isomeria de cadeia, nós vamos ter isômeros que vão pertencer à mesma função orgânica, mas vão ter cadeias carbônicas diferentes. No exemplo, nós temos o caso do butano e do 2-metilpropano. O que aconteceu? Nós tínhamos uma cadeia que não era substituída para ser uma cadeia substituída. Neste outro caso, nós estamos saindo de uma cadeia aberta, insaturada, que no caso é o penteno, para um composto de cadeia fechada em que ele é saturado, que é o caso do ciclopentano. Na isomeria de função, os isômeros vão apresentar funções orgânicas diferentes. Por exemplo, nesse primeiro caso, eles apresentam a mesma fórmula molecular, C3H6O, mas ele pode ser uma acetona ou um aldeído. Neste outro caso, ele poderia ser um álcool ou um éter. Ele poderia, nesse exemplo, ser um álcool ou um fenol. Apresentando forma molecular C4H8O2, ele poderia ser o quê? Um ácido carboxílico ou um éster. Na isomeria de compensação ou metameria, vai apresentar isômeros de mesma função química com cadeias heterogêneas que vão diferir pela localização do heteroátomo na cadeia. Então, olhem um exemplo. Nós temos aqui o nitrogênio, que está entre carbonos, então ele é um heteroátomo, só que nesse caso ficou um átomo de um lado e 3 átomos de carbono do outro. Nesse segundo exemplo, o heteroátomo mudou de posição, né? Então ele ficou entre 2 átomos de carbono. No primeiro caso eu tinha a metilpropilamina e no segundo eu tenho a dietilamina. A isomeria dinâmica ou tautomeria é um caso particular de isomeria funcional, pois os isômeros vão pertencer a funções químicas diferentes, sendo que um deles vai ser mais estável do que o outro. Estes isômeros eles vão coexistir em solução, mediante a um equilíbrio dinâmico, no qual um isômero se transforma no outro. Essa transformação ocorre a partir de uma transposição intramolecular simultânea de um átomo de hidrogênio ou de uma dupla ligação. Veremos aqui, agora, como ocorre essa transposição. Então, por exemplo, eu tenho esse equilíbrio ceto-enólico. Então, é uma acetona se transformando num enol. Um enol é um álcool, tem o ol, né, do OH,
e tem uma insaturação. O que vai acontecer? Um hidrogênio vai ser transferido, né, para um oxigênio, e um par da ligação do oxigênio vai se transformar na ligação dupla entre carbonos. Um outro equilíbrio é o aldo-enólico, em que um aldeído se transforma em enol. Neste caso, vai ocorrer a mesma transposição de um átomo de hidrogênio e de um par de elétrons. Uma das formas de estar identificando o tipo de isomeria constitucional é mostrado nesse quadro. A partir de perguntas simples, a gente consegue estar classificando o tipo de isomeria. Então, a primeira pergunta que aparece nesse início é: os isômeros constitucionais pertencem à mesma classe funcional? Ou seja, eles têm a mesma função orgânica? Ah, eles não têm. Aí tem uma segunda pergunta: existe um equilíbrio químico entre eles? Se a resposta é sim, existe equilíbrio, então a gente tem uma tautomeria. Porque são funções diferentes e existe um equilíbrio dinâmico entre as duas espécies. Ah, não existe equilíbrio, mas são funções diferentes, então ele é uma isomeria de função. Então está sendo mostrado aqui o caso álcool-éter. Voltando para a primeira pergunta, os isômeros constitucionais pertencem à mesma classe funcional? Se a gente respondeu que sim, a cadeia se mantém igual, é do mesmo tipo? Se a resposta for não, ele vai ser o quê? Um isômero de cadeia. O que está alterando é o quê? É a mesma função, porém a cadeia está sendo modificada. Então, nesse primeiro caso, tem uma cadeia substituída e uma cadeia normal. Se eu tivesse respondido que a cadeia é do mesmo tipo, eu vou ter que responder uma próxima pergunta, que é: a diferença está na posição do heteroátomo que pertence à cadeia? Se a diferença for na posição do heteroátomo, responder que sim, eu vou classificar como metameria. Se eu responder que não, eu vou classificar como isomeria de posição. Vocês vão ver que é bem simples essa classificação. Vimos que os isômeros podem ser classificados em isômeros constitucionais e estereoisômeros. Os tipos de isomeria constitucionais já foram trabalhados. Agora veremos como que são os tipos de estereoisômeros possíveis. A isomeria geométrica ou cis e trans é um caso de estereoisomeria. Os isômeros eles vão apresentar a mesma fórmula molecular, a mesma ordem de conectividade dos átomos, porém o arranjo espacial vai estar diferente. Um exemplo são os isômeros cis e trans, em que, no caso do cis, eles vão estar de um lado só, e no caso do trans, eles vão estar em posições opostas. Isso pode ser em compostos abertos que apresentam insaturação ou em cadeia fechada, como é mostrado aqui embaixo. Então, nós observamos que aqui eu tenho a forma cis, na cadeia fechada, como tenho também na forma trans. A isomeria óptica também é um caso de estereoisomeria. Neste caso, os isômeros vão possuir um centro quiral. Esse centro quiral é definido como carbono assimétrico, que é o carbono que possui 4 ligantes diferentes. Neste caso, a molécula 1 ela apresenta o quê? A mesma ordem de conectividade dos átomos. Ela se liga com um átomo de cloro, um átomo de bromo, um átomo de flúor e um átomo de hidrogênio. A outra molécula, chamada de molécula número 2, também tem a mesma ordem de conectividade. Porém, se tentarmos pegar a molécula número 1, e tentarmos que ela se coincida em todos os pontos, a gente vai perceber que não consegue. Um tetraedro não é superponível, ele não se sobrepõe a outra molécula. Nós dizemos que a molécula 1 é uma imagem especular da molécula 2. Nós veremos com muito mais detalhes na nossa próxima videoaula a classificação dos estereoisômeros, a nomenclatura
projeções de Fischer, não deixem de assistir. E não se esqueçam, se ficou com alguma dúvida, não deixe de procurar o atendimento ou utilizar o fórum do Moodle. Bom estudo para vocês!